Boa tarde, pessoal, beleza? Bom, tô passando aqui, acabei de treinar agora. Então, boa tarde pra todo mundo, acho. Quase boa tarde, aqui ainda é 11h43. Sobre o chip da gestrinona. Por que se fala tanto no chip da gestrinona? Eu vou tentar resumir. O chip da gestrinona é uma componente chamada gestrinona, realmente, que chamam de chip da beleza, que chamam de chip do emagrecimento, que põem outras coisas junto, HCG, por exemplo. Tudo isso é uma enganação em relação a essa analogia que eles fazem com chip da beleza, chip do emagrecimento. Então tudo isso é papo furado, enganação, não deixa ninguém belo, não emagrece ninguém. O que acontece é que a gestrinona tem um efeito anabólico. Então, os pacientes que são fidedignos ao treinamento, dieta, condicionamento físico, fazem atividade física de forma contínua, regular, de moderada a alta intensidade, tem uma dieta extremamente adequada, guiada por um profissional, muitas vezes um nutricionista ou algum profissional, algum médico. Esses pacientes eles vão ter o benefício do efeito colateral, que é o que? Esse anabolismo. Então, com esse anabolismo eles vão o quê? Melhorar a sua massa muscular, melhorar o ganho a perda de gordura através do ganho de massa muscular. Então ele não emagrece. O que acontece é que a pessoa ela faz uma dieta adequada, faz um treinamento adequado, faz um ganho de massa muscular e indiretamente aumenta o gasto calórico dela durante o dia e assim ela vai ter perda de gordura, tá? Então ele não faz nada. Se você colocar um implante de gestrinona no seu corpo e não fizer nada disso, você vai ficar com retenção, você vai ficar gorda, você vai aumentar o peso de líquido e o peso gordo também. Você vai ter um monte de efeito colateral androgênico, que é aumento de pelo, aumento de perda de cabelo, alteração no tom da voz, tá? Pode ter aumento do clitóris, crescimento de pelo inadequado em locais que não deveriam ter tanto pelo. Então, esses são alguns efeitos colaterais que ninguém conta. Então, assim, existe alguns pacientes que vão tolerar melhor o implante e existe alguns pacientes que não vão tolerar. Essa triagem, ela se dá no consultório. Eu preciso fazer uma entrevista para ver, através de algumas perguntas e de algumas respostas, esse paciente vai me trazer algumas informações que vão me dar sinais de que ela tolera esses efeitos colaterais, que ela vai ter pouco desses efeitos colaterais ou às vezes nenhum, ou infelizmente ela vai ter uma contraindicação. Quer dizer, então através do que ela me falar, ela vai ter muito mais malefício do que benefício colocando o implante. E aí que eu quero entrar com vocês. Se você coloca isso, e é mais comum, tá? É mais comum ter pacientes que não têm indicação do que pacientes que têm indicação de colocar um implante. Então é muito mais comum um efeito colateral e pessoas se dando mal do que pessoas se dando bem. Então o grande problema tá que as pessoas querem uma pílula, uma substância, um implante, uma injeção, um negócio que faça aquilo que elas têm que fazer. Então, enquanto você não entender que você tem que fazer uma dieta adequada, você tem que parar de beber, fazer uso de bebida alcoólica, mesmo que seja esporadicamente. Você tem que ter uma dieta controlada, tem que ter uma rotina de exercício pelo menos 6 vezes na semana, com acompanhamento, porque senão você não consegue fazer moderada alta intensidade. Se você não consegue ter esse conjunto de fatores a teu favor para que você possa se beneficiar do implante, infelizmente, você vai ter só o efeito colateral e você vai sair perdendo. Infelizmente, as pessoas querem uma solução rápida, as pessoas querem algo milagroso que faça por elas aquilo que é a obrigação delas. Então, se vocês não entenderem que vocês precisam ter esforço, dedicação, vocês não vão conseguir resultado, né? Passa-se 10, 15 anos e eu vejo pacientes atrás, né? Há 10 anos ganhando peso e atrás da pílula mágica para resolver o problema que ele tem que fazer. Nenhuma pílula, nenhuma injeção, nenhum produto vai fazer você se deslocar para a academia e fazer exercício. Nenhum produto, pílula, injeção ou implante vai fazer você ter boa vontade ou ter vontade de fazer exercício físico.
Nada disso. Enquanto você não se conscientizar de que você precisa mudar a tua mentalidade, enquanto que você investe no seu corpo, você não vai sair desse status. Então, disciplina é o quê? Fazer aquilo que eu não quero. Então, porque eu preciso daquele resultado. Então, muitas vezes, quem aqui gosta não, quer ir trabalhar todos os dias das 7 às 19 horas da noite, 12 horas por dia? Ninguém. Mas você faz por quê? Porque você precisa do dinheiro, você precisa do salário para fazer sustentar a sua família, para ajudar na sua família, muitas vezes, se você não é o provedor. Mas, enfim, você precisa. Você não vai porque você tem prazer em acordar 5 horas da manhã, pegar um metrô ou pegar o carro, atravessar uma cidade muitas vezes para trabalhar em excesso. Então, isso chama-se disciplina. Você fazer isso todos os dias, mesmo que algumas vezes você não tenha vontade. Só que quando passar o tempo, você vê o resultado, você vê o benefício que aquilo te traz, você vê o prazer que aquilo te traz, você começa a mudar essa mentalidade. O teu cérebro começa a entender o quanto aquilo é bom e vai começar a fazer você sentir falta. Então, à medida que você vai se empenhando, você vai tendo resultado, você vai melhorando a tua autoestima, você vai melhorando alguns hormônios do seu corpo que vão favorecer você se sentir bem, vão trazer resultado para você, e você vai aos poucos adquirindo aquilo que você vê em outros e que você quer de uma vez só. Então você precisa se esforçar para chegar nesse ponto. Tá? Então aqui eu fiz uma pincelada apenas sobre a gestrinona e o chip da beleza, tá? Não dá para ficar dando informação técnica. Qual é o paciente que você indica o implante? Tem que ter uma entrevista. Não são exames que falam isso. Médicos que vão para mídia falar, é através de exame que eu falo que eu ponho implante em você. Esse cara é picareta, você me desculpa. Porque não é exame que me diz que você vai poder pôr implante, é uma história sua. É um investigatório seu. É uma história de como é que você lidar com hormônios. Porque o seu corpo produz hormônio. Então eu preciso observar como é que o seu corpo lidar com esse hormônio que ele produz, ver o resultado que você tem, como é que você é, para eu poder saber se eu vou poder colocar um pouco a mais pelo lado de fora. Para que você tenha resultados estéticos. Eu estou falando de resultado estético. Eu não estou falando de hormônio gestrinona para tratamento. Que na verdade ele foi feito para tratamento de algumas patologias. Então, esses pacientes, né, que só querem um efeito estético, eles só vão se dar mal, a maioria das vezes. Porque menos de 3% dos pacientes têm essa rotina que eu falei. De cada 100, 2 ou 3 têm essa rotina. Então, se você não tem essa rotina, você já é contraindicado de você colocar um implante. E se você tem toda essa rotina, ainda tem que ter uma avaliação, anamnese, uma avaliação, que nem eu falei, um exame físico, uma história sua para saber se você tem condição de receber esse hormônio ou não. Se você é sensível, se você não é tão sensível, se você responde bem ou se você responde mal, ok? Agora, mais informações, isso aí eu preciso sentar com você e aí vai 2 horas de consulta para que eu possa explicar para você se você vai ser um candidato ou não, ok? Não caia na cilada, gente. Tá? Esse vídeo é mais assim, não cai na cilada do eu vou colocar um negócio no meu corpo, vou tomar algo e aquilo vai fazer um milagre. Isso não existe ainda, tá? Não existe ainda esse milagre de eu vou tomar alguma coisa e alguma coisa vai fazer tudo por mim. Se tiver alguma coisa que esteja fazendo isso, é às custas de muito efeito colateral. Então, pacientes que usam fórmulas que de repente emagrecem 10 quilos no mês, 20 quilos no mês, você pode ter certeza que não tem nada de natural nisso, tá? A perda de peso saudável é até 1,5 kg no mês, 2, dependendo do paciente, até um pouco mais, se ele for muito grande ou muito pesado, mas uma queima saudável de perda de gordura, eu não estou falando de perda de peso, perda de gordura, que é diferente, por isso que eu falo que tem que explicar no consultório, que tem muito detalhe, né? É de 1 a 5 quilos no mês, então isso vai variar do tamanho, peso, formato, quanto de massa muscular a pessoa já tem, o quanto que não tem, então isso é uma perda de peso saudável, tá? Então fora isso, é antifisiológico, é agressivo, provavelmente está tomando algo que está sendo muito maléfico para o teu corpo. Hormônios que não devem ser usados, estimulantes que não devem ser usados, calmantes à noite nessas fórmulas. Então cuidado, gente, não existe fórmula milagrosa, tá? Tem que ter esforço. Se fosse fácil, tava todo mundo no shape, como diz, tá? Mas não é fácil, beleza? Mais informação, me procura um profissional que vocês conheçam. Se vocês não são daqui da minha cidade,
eu puder ajudar onde vocês estão, eu conheço muita gente boa por aí, tá bom? Um beijo para todo mundo, um bom final de dia para todos.